Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, aqui ao nosso curso. Estamos em posse ainda do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, da editora Madras do mestre Rubens Saraceni. Adquire esse livro, vale cada centavo investido, você não vai se arrepender. Tá? E se tiver alguma dúvida, dadas as complexidades de alguns trechos, entre em contato com a gente para dirimi-las. DDD 11, telefone 96551-9042. Eu sou Hernani de Oxóssi Choroquê, estou aí à sua disposição. Vamos estudar um pouquinho, página 314, subtítulo Tronos Neutros. No 13º parágrafo diz assim: Bombogira ou Pombagira é um mistério em si mesmo, e é regido pelos tronos neutros, que tanto podem atuar positivamente quanto negativamente. Foi baseado nos tronos neutros que o ritual de Umbanda incorporou à sua esquerda simbólica o mistério Exu. Exu não é regido por embaixo ou inferno, mas Exu adentra nele e realiza o que lhe foi pedido ou ordenado, pois se voltasse o mistério contra um ser paralisado no polo negativo, o ativa. E se quiser paralisar um ser muito ativo no seu negativismo, também o faz sem muitos problemas. A ele, a Umbanda tem recorrido intensamente para estimular seres paralisados mentalmente ou para paralisar seres emocionalizados. Foi baseado no mistério trono neutro que todas as linhas de Exus e Bombogiras foram formadas, pois assim o ritual de Umbanda não precisaria recorrer ao tão fatídico inferno das outras religiões. Os orixás naturais regem pontos de forças cujos magnetismos atraem naturalmente os seres afins e com suas particularidades, e recorrem aos tronos neutros para direcioná-los em um sentido contrário aos que estão seguindo, caso entrem em desequilíbrio mental ou emocional. Aí aqui na página 315 fala assim: existem muitos tronos neutros, mas o ritual de Umbanda os englobou em uma só designação para melhor ocorrer. Nos mistérios de Exu e Bombogira assentam-se os tronos neutros para melhor servirem-se aos orixás naturais, assim como na direita os mistérios caboclos, espíritos velhos, foram assentados. Então aqui ele faz uma representação envolvendo o X e um círculo no ponto representando a divindade, representando Deus, e algumas colocações aqui a respeito dos orixás. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tá bom? Tem que achar um ponto de apoio aqui. Tá. Vou tentar mostrar para vocês aqui como é que ele utiliza essa colocação, tá bom? Em primeiro lugar, o termo bombogira quase não é mais usado, tá? Porque não se chama, na verdade, bombogira. Isso é uma forma popular. A pombagira, Exu pombogira, pongbogira, escreve P-O-M-G. É muito interessante o jeito de escrever. P-O-M-G, Pongbo, P-O-M-G-B-O, Pongbo. Gira, que na verdade é um Exu mulher, é uma entidade feminina, na versão Exu. E a partir desta entidade, ela é a matriz da feminilidade de Exu, e essa entidade permitiu que dela surgissem outros, se desdobrassem outros novos orixás independentes, que é a Pombagira Lebá, Pombagira Mirim, Pombagira Odara, e que são orixás, tá? Todos esses que eu citei aqui são orixás. As pombagiras, que incorporam nos terreiros, nos médios e nas médiums, são seres desencarnados, humanos geralmente, coroados à esquerda de um dos 7 tronos da vida, e lá, nesta coroação à esquerda dos 7 tronos da vida, eles recebem a outorga para representar o orixá Pombagira. Então entenda uma coisa, você tem ali, por exemplo, aqui no topo, vamos supor que essa linha aqui fosse o topo, você tem ali os orixás,
Exu Lebá, Pombagira Lebá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Exu Odara, Pombagira Odara, Oxá e Exu Pombogira, são orixás. E abaixo deles, sob a irradiação deles e sob a outorga e iniciação deles, permitida por eles, você tem os Exus, Tranca-Rua e Pombagiras, representando-lhes, na condição humana, como espíritos que influenciam nessa dimensão sob a irradiação deles que eu acabei de dizer, dos orixás. Exu Lebá, Pombagira Lebá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, Exu Odara, Pombagira Odara, Oxá e Exu Pombogira. Que fique bem claro isso. Tá? E aí praticamente não se usa mais o termo bombogira, porque bombogira, na verdade, é uma corruptela da linguagem oral, como pouco se escrevia antigamente sobre esses assuntos. Tudo era passado na oralidade, e ao falar pongbo gira, foram passando para o português como pomba gira, e depois, em algumas regiões, bombogira, mas isso tudo faz parte do uso exacerbado da fala sem o lastro da escrita, o que gera essas incongruências fonéticas e verbais e gráficas. Então, o mestre Rubens aqui, quando ele usou a expressão bombogira, não é que ele é um ignorante ou uma pessoa sem instrução, não. É que ele preferiu manter esse jeito popular de falar como uma forma de empatia com, com as variações da língua que são totalmente compreensíveis por conta do baixo nível escolar do nosso povo durante muitos anos, na qual as autoridades, que sempre coletaram impostos altíssimos da nossa gente, ao invés de investir em saúde, educação, transporte, moradia, enfim, ao invés de converter os impostos em benefícios para a população, sempre utilizaram em serviços, sempre utilizaram de maneira bem particularíssima, favorecendo seus grupos pessoais. Se não fosse a corrupção e o mau uso do poder e do dinheiro público, nós teríamos uma escolarização de qualidade desde tenra idade do nosso país, e hoje o nosso povo seria muito mais instruído, muito menos enganado e muito mais produtivo em todas as áreas da vida. Por isso nós temos essas corruptelas aí de palavras que acabam entrando para a nossa língua como uma coisa séria, quando na verdade foi uma distorção linguística que a gente acaba respeitando, como o mestre Rubens fez, chamando pombagira de bombogira, mas não é bombogira. Mas nós respeitamos a posição do mestre Rubens. Foi uma posição sábia e humilde. Aqui o mestre Rubens fez uma representação como se aqui fosse o trono. Nesse caso o trono está em forma de uma pirâmide. Você percebe aqui que é um quadrado, mas é aquela pirâmide quadrilátera. Tá? Se você olhar num determinado ângulo, vai dar para ver que ele quis fazer aqui uma pirâmide quadrilátera com os degrauzinhos. Então vamos supor que aqui está o topo do trono. Então você tem a direita do trono, deveria inverter assim o livro, peraí. Você teria ali a direita do trono, peraí, tá à direita, tá na nossa direita aqui, né? Deveria ser a direita de quem tá no topo. Então, peraí, lá vou eu de novo fazer um malabarismo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Muito bem, acho que agora deu invertido aqui. Vai, vamos supor que você está aqui, tem um orixá sentado no topo do trono. Vamos fazer de conta aí, trono da fé. Aqui no topo masculino do trono da fé está Oxalá, no topo feminino do trono da fé está Oialogunã. À direita você tem os tarefeiros, tá? À direita você tem, pera lá, trono masculino da fé, Oxalá, trono feminino da fé, Oialogunã, no topo. À direita do trono, na condição de orixás, à direita do trono, à direita de quem está em cima, tá? Então, para nós aqui seria a esquerda, mas a direita vale para quem está em cima do trono. Então, à direita aqui do trono, você teria como orixá Urumilá, Orixalá, Obatalá, Oduduá, Oxalaguião, Oxalalufã, Ifá, Euá, Opelê, Egum Ibeji, Catendê, Oloque, Iorimá, e tantos outros, Egum, tantos outros orixás à direita. À esquerda você tem como orixá, Exulebá, Pombogira, Lebá, Exumirim, Pombogira, Mirim, Exudara, Pombogira, Odara, Oxá, Exu, Pombogira. No meio você tem os choroquês do trono. No caso aqui,
Airá é um choroquê no trono masculino da fé, e Elá seria uma choroquê assentada lá no meio do trono feminino da fé. O choroquê é um orixá, que ele é metade direita, metade esquerda. No caso, a Irá, ele seria metade Oxalá, metade Exu, se assim pudesse levar o pé da letra. E Elá seria metade Oialogonã, metade Pombagira, enfim. É só uma forma de tornar mais didático e mais claro, tá? E na base dos 7 tronos você tem Oxá. Esses orixás que eu citei aqui à direita do trono, eles estão à direita de todos os tronos. Esses vários orixás que eu citei aqui à direita do trono, eles estão à direita dos 7 tronos da vida, tanto masculinos quanto femininos. Tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor. E os Exus, que eu citei como orixás aqui, à esquerda do trono, também estão à esquerda dos 7 tronos, nas versões masculina e feminina. Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Oxá, que está na base dos tronos, também está nos 7 tronos das versões masculina e feminina. O que muda de um trono para o outro? Quem vai no topo e quem vai no meio. Só o que muda. Por exemplo, no topo do trono masculino do amor, na versão de Aruanda está Logun Edé. Na versão feminina, o trono feminino do amor está Oxum, na Aruanda. Já na colônia Limahioru, onde está o mestre Rubens, o autor desse livro aqui que nós estamos estudando, se não me falha a memória, no topo do trono masculino do amor está Oxumaré. E no topo do trono feminino está Oxum também. No topo do trono feminino do amor. Isso varia de colônia para colônia. Porém, isso não tira o mérito do trono, porque quem está em cima pouco importa. Quem está em cima vai ter que dançar a música, o script do dono do trono. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, está aqui Oxalá no topo do trono masculino da fé. Se eu colocar aqui Oloque, que é o orixá das montanhas, se eu colocar aqui Katendê, que é o orixá das ilhas, ele vai ter que fazer a mesma função que o Oxalá está fazendo aqui em cima, no topo do trono feminino da fé, porque quem manda no topo do trono, quem manda no trono feminino da fé inteiro é o orixá chamado orixá ancestral essencial da fé. Entendeu? Então o trono é um orixá. O próprio trono é um orixá. E quem estiver no topo dele vai ter que dançar a música. Não importa, você pode colocar aqui o He-Man, pode colocar aqui o Jiraiya, você pode colocar aqui o Hulk, o Batman. Ele vai ter que cumprir a função. Que é como você entrar numa empresa. Você entrou numa empresa, você é funcionário para trabalhar numa empresa, você tem que dançar a música da empresa, senão você sai fora. Não é difícil de entender. Aí quando ele fala das bombogiras, ele não está se referindo ao orixá pombagira. Está se referindo a entidades coroadas que trabalham à esquerda do trono. À esquerda. São as entidades que mais se aproximam da gente aqui. Tanto eles podem viver no reino elemental, como podem viver no reino nominal como desencarnados. Lembrando também, quando fala Exu Mirim, Pombagira Mirim, são orixás, tá? O Exu Mirim, a Pombagira Mirim, são orixás que cuidam da esquerda nos reinos encantados. Um Exu Mirim que baixa em terra, ele não é uma criança. E também não é um orixá. Existe o orixá Exu Mirim, existe o orixá Pombagira Mirim. Esses não baixam em ninguém porque eles são orixás cósmicos, eles transcendem as galáxias. Então um orixá assim não pode baixar numa pessoa que rebenta, mas um Exu coroado à esquerda de qualquer um dos tronos, que venha na frequência Mirim, eles chamam Mirim porque eles são encantados. São seres que vivem nos mundos encantados, paralelo ao mundo humano e paralelo ao mundo dos animais e dos elementais. Por isso o nome Mirim. O Exu Mirim não é criança. Se o seu Exu Mirim se manifesta como criança, é porque ele achou melhor se manifestar dessa forma, porque é assim a melhor forma que você vai acolhê-lo e que o inconsciente coletivo vai aceitá-lo. Aí ele plasma uma forma de criança e vem como um Exu Mirim, criança, vem como um Exu infantil. Porém, Exu Mirim não é criança, ele pode até se plasmar como criança e agir como criança, porém não é criança. O termo Mirim quer dizer o encantado. É um Exu encantado. Ele não é humano, ele é um encantado. E tem muita força.
Se ele vem como criança é por uma convencionalidade, um acordo entre ele e o seu inconsciente. O inconsciente das pessoas que aguardam esse comportamento dele ali naquele grupo, ali naquele meio. Que não tem problema nenhum ele vir com comportamentos infantis, mas saiba que ali tem um espírito extremamente experiente, milenar, e que de criança não tem nada. Assim, tem só aquela aparência e aquela conduta. Ah, então é uma farsa ou enganação? Não, é uma adaptação. É uma adaptação. Então, devido ao grau de inteligência emocional e consciencial que esses seres trazem, eles se plasmam, se moldam. Tá bom? Ah, então não existe Exu criança? Existem os Exus infantis, mas não são chamados de mirins. São Exus infantis, são herês de esquerda. Nossa, tem herê de esquerda? Tem, gente. Tem herê de esquerda, tem de direita para ter de esquerda. Mas não faz dele um Exu mirim, é apenas um herê de esquerda. Ah, seria um Exuzinho? Chame do que você quiser. Chame do que você. Eu prefiro chamar de um herê de esquerda. Entendeu? Que não tem nenhum problema. E aí, continuando aqui, ó, na página 315. Já nas linhas cruzadas, os polos se repelem quanto aos recursos usados, pois um polo é positivo e outro é negativo. Essa ciência é a mais fascinante que estudamos, pois ela explica o fenômeno das atrações, simpatias e repulsões, antipatias naturais que ocorrem no entrecruzamento das linhas de força nas suas polaridades opostas e afins. Até entre pessoas acontece isso. Por isso, o médium que incorpora um caboclo de Oxóssi dificilmente incorpora um Exu das matas. Aí aqui ele cita, por exemplo, polo positivo, o caboclo de Oxóssi, que é energia vegetal. Aí um polo neutro, meio masculino e feminino, recebe uma cabocla de Oxum. Aí um polo neutro, um Exu Ogum, no caso, né, o Exu Ogum, que é uma modalidade de Exu também. Muitos desconhecem, tá? Por ignorância. E infelizmente. E a pombagira, no caso, uma pombagira de Yansan, que vem com energia, o polo totalmente negativo. Negativo quer dizer que é absorvedor. Tudo que é magia, ponto de força, vela que se acende, ponto que se risca, tem o aspecto irradiador, que é emanando energia, e o aspecto absorvedor, que é o negativo, que é o que puxa. Quando fala em tronos neutros, está falando de tronos que trabalham tanto com o positivo como o negativo e o bifásico ali no meio. Tá? Por isso forma o tridente. Então são chamados de tronos negativos. Esses tronos geralmente são subtronos, tá? Não é igual assim, não tem aquele peso igual do trono um dos tronos da vida, o trono natural, fatoral. Não. São tronos criados por orixás para atenderem às necessidades de determinadas entidades. Então, por exemplo, estamos falando aqui, por exemplo, de Ogum. Um ponto de força onde Ogum pode criar num lugar de escapar, num cerrado, por exemplo, numa planície, num lugar, num campo aberto. Ogum pode estabelecer ali um trono seu no campo etérico. Quem passar ali não vai ver, mas pode sentir se tiver uma sensibilidade muito forte. E Ogum criar ali um subtrono, um trono neutro, trifásico, para que as entidades à esquerda dos tronos possam ir ali se reabastecer e descarregar energias que vão ser levadas para unidades no universo de transmutação, onde está o seu Exu Mirim. Senhor Exu Mirim, Orixá Exu Mirim, ele trabalha no nada absoluto. Tudo que cai no nada absoluto é como se caísse num buraco negro, não sai mais, só sai dali transmutado em alguma energia de qualidade, não desqualificado. Se estiver confuso, entre em contato com a gente, tá? Pelo DDD 11, telefone 965519042. Nós vamos tentar dirimir e esclarecer. Eu estou passando aqui as páginas adiante porque o assunto é repetitivo. O mestre Rubens tinha esse lado didático de repetir um pouco as coisas para tornar a coisa mais clara, tá bom? Tornar a coisa mais clara. Quando fala assim um caboclo de Oxóssi, as pessoas tinham muito isso no passado mesmo. Você recebia, por exemplo, lá, o caboclo treme terra, e o pessoal já falava, é um caboclo de Ogum, então é um caboclo de Omulu, um caboclo de, por conta do elemento treme terra.
E brigavam até por isso. Não, é um caboclo de Xangô, não, é de Yansan. Torcia a cara, tinha gente que não falava mais com dois filhos de santo, parava de se falar por causa de uma bobagem, de discussão totalmente pífia. Por quê? Se você recebe o caboclo, por exemplo, Treme-Terra, ele vai ter o Treme-Terra de Ogum, vai ter o Treme-Terra de Xangô, vai ter o Treme-Terra de Oxóssi. Então não se fala mais nisso hoje em dia. Ah, é um caboclo de Xangô. Você pode até dizer, por exemplo, eu recebo o caboclo Curuamatã. Caboclo Curuamatã, ele diz que ele é um caboclo de Oxalá. Mas podem ter outros Curuamatãs, um Curuamatã que seja de Xangô, um Curuamatã que seja de Oxum, de Logum-Edé, de Catendê. Por que ele é de Oxalá? Porque calhou desse meu caboclo ter como orixá ancestral ou orixá de frente dele, ou as duas coisas, porque dá para cruzar o de frente, o orixá ancestral colocar de frente, que é de Oxalá, e a gente respeita isso. Como você pode ter um caboclo de 7 flechas, que ele pode ter sido assentado à direita do trono masculino do conhecimento, como pode vir um caboclo de 7 flechas, por exemplo, que ele é de Omulu. E daí? Vai brigar por isso? Não. Outra coisa que ele falou, quando você recebe um caboclo de Oxóssi, você não pode receber um Exu que também é de Oxóssi. Antigamente tinha essa crença também. E calhava a espiritualidade, quando estava selecionando as entidades dos seus médios, procurava evitar esse entrelaçamento de um Exu e um caboclo firmados no mesmo orixá. Por quê? Porque alguns médiuns que reencarnavam no passado, devido aos seus pesos kármicos, precisavam de um tipo de fluxo de energia até para limpá-los e para irradiar melhor e o impacto das absorveções, que quando o médium está trabalhando para alguém, ele puxa coisa de quem ele tá trabalhando, seja a distância ou presencial. Então ele tem que ter um suporte espiritual que receba aquele e transmute imediatamente, não derrube o médium. Dependendo dos pesos kármicos que aquele médium tinha e da falta de estudo, de equilíbrio, de firmeza, por conta de onde trabalhava, as instruções eram muito poucas antigamente, as entidades procuravam não colocar entidades que fossem do mesmo polo. Muita entidade demais só firmada à direita, muita entidade demais só firmada à esquerda, porque podia pender para um lado ou para o outro, e o médium muitas vezes cair mais para um lado yin, mais para um lado yang, e aquilo poderia desequilibrá-lo. Inclusive os chakras que temos na escápula, 2 chakras, um na pá direita, outro na pá esquerda das costas, que é o chakra humeral. Ele é verde com azul. Ele é responsável pelo equilíbrio da mediunidade, pelo funcionamento da mediunidade. Por exemplo, você é um clarividente. Não é toda hora que você vai ver as coisas. Você pode se assustar ou pirar. Você é clareaudiente. Não é toda hora que você vai ficar escutando coisas. Não, você pode pirar. Esses chakras precisam estar em equilíbrio. Senão eles se desequilibram. Então, no passado, devido ao peso kármico e às fragilidades desses médios e as vulnerabilidades que eu já falei aqui, evitava-se colocar entidades do mesmo campo absorvedor ou irradiador para evitar que o médium tivesse um colapso vibracional. Hoje em dia os médios já vêm com uma preparação melhor, já do Orum, já do plano espiritual. Então não há mais essa necessidade de um médium, só porque ele tem um caboclo de Oxóssi, ele não pode ter um Exu que seja de Oxóssi também. Isso já está superado. Tá? Mas por que o mestre Rubens não colocou isso aí? Porque na época ele estava focado em outras coisas e a espiritualidade trabalha com ele, não achou conveniente colocar isso na época. E hoje em dia, nós já recebemos autorização para falar sobre isso. Não é desmentindo o mestre Rubens. É só dizendo que o mestre Rubens, dentro de um contexto de tempo e espaço, ele seguiu as orientações do momento dele. Os mestres verdadeiros agem assim. O mestre Rubens é um grande mestre. Por isso. Tá? Nós vamos continuar falando sobre assuntos semelhantes nos outros vídeos, porque senão fica muito prolixo. Tá? Fica bastante complicado. Adquira o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Tá? Eu vou aqui, no final do vídeo, ensinar uma oração para que você tiver com dúvida em relação à sua espiritualidade, o que fazer, você está diante de uma situação e você quer esclarecimento sobre o que fazer, que rumo tomar em relação à sua espiritualidade. Eu vou fazer essa oração
que é uma oração de recolhimento para o médium. O médium ele quer se recolher junto com as suas entidades, ele quer conversar com as suas entidades, ele não tem alguém para dar uma atenção para ele está se sentindo sozinho e abandonado diante de situações, ele sabe que só tem Deus para atravessar aquela fase e seus guias, mas ele sente que seus guias estão querendo ajudá-lo, mas ele não sabe como permitir que os guias ajudem. Essa oração que eu vou ensinar aqui, inspirada pelo mestre Venceslau Braz, que é uma entidade que me acompanha há muitos anos, faça essa oração e você obterá grandes respostas e esclarecimentos. Eu sou Hernando de Oxóssi, desejo que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção e jamais, jamais desfalte o axé dos orixás. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhes abençoe, hoje e sempre. Obrigado por ter estado comigo até aqui. Então, em posse dessa oração, anotada num papel, feche os olhos primeiro, faça o sinal da cruz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, respire profundo e lentamente e prenda o ar por 15 segundos. Vamos lá. Solta o ar. Agora enche o pulmão de ar de novo, segura por 15 segundos. Vamos lá. Solta o ar. Agora você pode abrir os olhos e ler a oração. Você vai dizer assim: na irradiação de Olodumare, dos tronos masculino e feminino, na irradiação do trono planetário, que é o trono das 7 encruzilhadas, na irradiação dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste, que os meus orixás, o ancestral e os padrinhos e madrinhas de coroa, possam me iluminar, infundir luz em cada partícula subatômica dos meus corpos, intracorpos, ultra-intracorpos, em cada célula dos meus corpos físico, perispiritual e astral, e também em meus guias, anjos, guardiães, mentores, protetores e espíritos amigos, e em nossos pais, antepassados e ancestrais, todas as nossas encarnações. Agradeço a Deus profundamente pela companhia espiritual, dos meus anjos guardiões também sejam iluminados, e orando com toda sinceridade, peço orientação das minhas entidades de esquerda e de direita, dos meus anjos guardiões, dos espíritos amigos simpáticos nas situações que aqui vou declinar, e peço que me escutem. Aí você vai tirar um tempo para você desabafar e contar tudo que você quer entender, compreender ou até mesmo alcançar ou se livrar. Terminando, você diz assim: com muito amor, respeito por todos vós da espiritualidade, que essas situações que aqui coloquei, que estão drenando as minhas energias e até a minha paz, possam ser esclarecidas e solucionadas, e a concretização dos meus desejos e pedidos ocorra em forma de realização que não venha prejudicar ninguém. Tudo que aqui foi solicitado, melhor seja feito em nome de Deus. Agradeço porque essa oração já está atendida, que os pensamentos negativos não consigam penetrar na minha mente, que eu consiga expulsá-los imediatamente assim que tentarem entrar, invadir a minha mente, que eles possam ser banidos. Pois o tesouro mais precioso que trago em mim é a luz e a paz de Deus. Estão alojadas em mim. Agradeço profundamente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí você vai respirar profundo e lentamente, segurar o ar também por 15 segundos. Vamos lá. Os olhos fechados, né? Solta o ar. Respira normalmente. Faz sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja.